Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Tenham um excelente domingo, um bom dia, mais uma oportunidade para aprender do Senhor Jesus. Com essa revista Palavra Viva, a Cosmovisão Cristã, orientação bíblica para o entendimento da realidade dos nossos dias, principalmente. Tem como editor responsável o Cláudio Antônio Batista Amarra. Que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe nesses momentos que vamos aprender do Senhor Jesus, que Ele possa abrir as nossas mentes, que Ele possa abrir os nossos entendimentos e entender como Deus tem agido na história do mundo até os dias de hoje e principalmente nas nossas vidas. Então, vamos lá? O tema da nossa lição de hoje é o governo na cosmovisão cristã. O poder da espada. E tem como texto básico Romanos 11, de 1 a 7. Então, vamos ler juntos esse texto. Diz assim: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: Eu guardarei para mim 7.000 homens que não adoraram Deus Baal. A mesma coisa também acontece hoje, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Esse texto é de Paulo. Então, aqui está a leitura diária, como costumeiramente tem nas nossas revistas, né? E os textos que são sugeridos um por dia. Então, caso a irmã ou o irmão não recebeu a sua cópia da lição no domingo anterior, aqui está a leitura recomendada, né, para cada dia da semana. Então, para esse vídeo, tire uma foto, leia, depois volte aqui e vamos aproveitar esse momento diante do Senhor. Bom, essa revista nós temos tratado a respeito da filosofia da dualidade, inaugurada por Platão. Se você quiser ter um pouquinho mais de detalhe, visite a nossa playlist lá no YouTube. Lá tem todas as aulas anteriores, então você vai ter todo o conjunto de informações que nós discutimos até aqui a respeito desse assunto. Mas, na aula passada, nós tivemos como tema da aula a reforma. Essa aula foi dada pelo reverendo Gerson, né? E deu a oportunidade de a gente entender o papel da reforma no momento histórico muito difícil para a igreja, né, de uma forma geral, a igreja inicial, né, onde nós vimos toda uma questão do envolvimento político da época com a igreja. E, por consequência, a aula de hoje nós vamos falar a respeito do governo, né? Então, é praticamente uma continuação da aula, tendo como início aquilo que o reverendo Gerson nos apresentou durante a nossa aula. Então, vamos lá.
Então, vamos começar a nossa aula a partir de Gênesis 1, 28. E diz assim lá: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Tenho certeza que o Senhor tem controle pleno da humanidade e a sua história. Quando o Senhor diz lá, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Parece claro que o jardim do Éden não será grande o suficiente. Mesmo depois da queda do homem, o Senhor separa para si um povo. E seguimos a história. Vamos caminhar na história, chegando até o primeiro libertador daquele povo, Moisés. Então chegamos em Moisés. Vamos começar lendo o texto de Deuteronômio 17, 14 a 20, que diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitando, disseres: Porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo. E nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos, a fim de os cumprir, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, vamos aqui lembrar que Moisés e o seu sucessor, Josué, conduziram o povo de Israel para a terra prometida, para a nova Canaã. Então, isso acontece em que momento da história? Primeiro, Moisés ele nasce por volta de 1391, né? Mais ou menos 1391 a 1271. Como todos conhecem a história de Moisés, né? Sabe que ele conduziu um número enorme de pessoas pelo deserto, né? Até chegar um pouco antes da terra de Canaã. Esse número enorme de pessoas, nós estamos falando aqui, segundo o que consta lá em Êxodo 12, de 37 a 38, cerca de 600 mil homens de luta, de batalha, fora as crianças, mulheres e idosos. Esse número, segundo alguns estudiosos judeus, pode chegar a 2 milhões de pessoas. Então é um número muito grande. E conhecemos também a história de Moisés, quando ele diz, né, que, poxa vida, Senhor, esse povo é muito grande. E coloca ali uma série de regras. Aliás, tantas regras que o Moisés, na realidade, ele deixa
além dos 10 mandamentos, né? Ele deixa 613 mandamentos. Esses estão nos 5 livros dele, né? A Torá judaica. E dentro desses 613, e apenas aqui por uma curiosidade, né? 365 desses mandamentos são negativos. Na realidade, é como se ele dissesse assim: olha, não faça isso. É um para cada dia. E é interessante que os outros 248 mandamentos são de bênçãos, né? Praticamente um para cada osso do corpo. É, um para cada osso do corpo, ou órgãos do corpo. Porque assim diz a tradição judaica. Então, esse é Moisés. Esse é Moisés que está lá naquela época mostrando exatamente como é que o povo deve se comportar e como ele deve agir. Moisés e Josué foram os 2 primeiros grandes juízes de Israel. Mas não somente eles, tem mais 14. Quando lá no texto que acabamos de ler, Moisés fala a respeito do povo que vai eleger lá um rei. Antes dele, né, antes do primeiro rei, há 14 juízes que julgaram aquele povo todo. E julgaram com grande justiça. Então, quando chega em Samuel aí começa o tempo dos reis. Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão. Ou seja, aquele povo ele foi governado desde Moisés até os reis Salomão, né, e os seus filhos também. Então, há um governo. Aqui está então Samuel logo ungindo o rei Davi. Mas um pouco antes disso, Samuel tem uma clara notícia para o povo de Israel a respeito de como o rei Davi proceder. Então diz lá em Samuel 8, de 10 a 17. Referiu-se, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe havia pedido um rei, e disse: Este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os porá sobre os seus carros, e para serem os seus cavaleiros e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravo. Veja, aqui tem um ponto muito importante, que é o governo do rei. O governo de Israel e como ele está sendo estabelecido. As regras são muito claras para aquilo que Samuel disse ao povo de Israel quando pediram um rei. Então, Samuel foi o último juiz de Israel. Está estabelecido um governo. O governo de Israel, que tem o seu primeiro rei, Saul. E que, claro, todos nós conhecemos a história de Saul, acabou sendo o rei que o povo queria.
mas não era o rei segundo o coração de Deus. Agora, isso foi o que ocorreu entre os muros de Israel. Desse momento para diante, vamos olhar a história, seu desenvolvimento e personagens que nos trouxeram aos governos nos nossos dias. O que nos leva ao segundo tema da nossa aula, o Estado como barreira para o mal. Então vamos lá, vamos ver esse assunto. Então, para além dos muros de Israel, nós temos uma certeza. O Senhor não é apenas o Senhor de Israel. Concorda? O Senhor é Senhor de toda a criação. Portanto, o que ocorre nos outros lugares, o Senhor se move na história da humanidade. Vamos prestar atenção aqui nesse mapa o seguinte. Nós vamos olhar a cidade de Roma e a Grécia. Vocês estão vendo ali pertinho uma da outra, fora dos muros de Israel. O que está acontecendo no mundo? O mundo conhecido até então, que é esse que nós estamos vendo aqui no mapa. Vamos olhar um pouco essa história aqui. Então vamos ver essa história aqui entre Roma e Grécia. Primeiro, olhando aqui a história, né? Lá em 1300, no século 13 a.C., vimos Moisés, né, conduzindo o povo e mostrando como organizar o povo. Vimos lá também um momento de Samuel, né, mostrando para o povo o que significa ser reinado, né, ter um rei. Então, a forma e a estrutura de governo dos israelenses, né, da terra de Israel, está muito bem formada. Agora nós vamos ver o que acontece na história um pouquinho mais à frente. E para ser mais específico, em 753 a.C. Na realidade, a partir da fundação da cidade de Roma, por Rômulo. Aliás, apenas como curiosidade, Rômulo nós conhecemos, né? Ele é o irmão gêmeo de Remo. Rômulo e Remo, os gêmeos criados por uma loba. Então, Roma se tornou uma cidade poderosa daquela época e passou a dominar grande parte da Europa, da conhecida Europa daqueles dias, né? E chegamos então em 146 a.C., Roma passou a lutar contra a Grécia e venceu a Grécia lá no ano de 146, né, antes de Cristo, numa cidade que nós conhecemos muito bem, Corinto. Foi lá que se desenvolveu essa grande guerra. Agora, qual o aspecto exato da cultura greco-romana que se desenvolveu naqueles momentos? Primeiro, que a Grécia tinha grandes pensadores. Um deles nós estudamos aqui, Platão, um dos seus filósofos, e outros tantos estavam lá. Junto com a cidade de Roma, eles formaram ali uma cultura que chega até hoje, os nossos dias. Primeiro, através da República. Vejam só, a República começou lá em Roma, lá naqueles anos antes de Cristo. E fundou lá, né, as bases de muitas estruturas legislativas atuais e da democracia moderna. Na maioria dos países democráticos, suas leis são variantes evoluídas da lei romana original. Portanto, essa é possível uma das maiores contribuições que esta cultura deixou para o mundo.
Aliás, a gente precisa lembrar outro termo também importante, o conceito de cidadania. O conceito de cidadania daqueles momentos que foram desenvolvidos lá é, na época da cultura greco-romana, 146 a.C., né? A cidadania, até então, ela é para aqueles que nasceram na terra. E por acaso, e não muito por acaso, vemos esse mesmo texto, essa mesma ideia de não ser governado lá em Israel, a partir de Samuel. Então, nós percebemos que, como a estrutura de governo israelita está também impregnada de alguma maneira nessa cultura greco-romana, né? Mas não somente isso, a filosofia. A filosofia grega foi o fundamento de toda a especulação subsequente da filosofia ocidental. Todas as hipóteses levantadas pelos gregos antigos deram vida a várias teorias da ciência moderna. Então, é uma cultura que desenvolve muito os nossos dias e que é importante que a gente preste atenção nisso, porque nós vamos continuar dentro dessa ideia histórica. Saindo lá da cultura greco-romana, vamos caminhar um pouco com a história e caminhamos com uma grande influência entre a igreja e o poder regente. Vemos de forma muito terrível, como desenvolveu o reverendo Gerson durante a sua aula, de como os religiosos usavam o Estado para impor as suas teorias, as suas leis, né, e as suas exigências de poder, né? Até chegar aqui, no rei Carlos I, que também lá na Inglaterra, como tinha recebido por parte de Henrique VIII, né, a igreja anglicana, né, onde ele quis impor para os puritanos ingleses e os presbiterianos escoceses, a igreja que herdou, né? Isso não deu muito certo, não, porque no caso do governo da Inglaterra, o rei também tinha necessidade de respeitar a Carta Magna, que de fato tinha que obedecer ao parlamento. Os dois tinham, na realidade, uma gestão sobre o povo. Só que na época de Carlos I, quando essa imposição quis ser feita, se levantou então, dentro do parlamento, a necessidade da Assembleia do Westminster, para que se pudesse dividir exatamente o papel da igreja e o papel do Estado. Vamos olhar para esse momento da história. A reforma nos dá a oportunidade de nos levar ao terceiro tema da nossa aula, a relação entre a igreja e o Estado. É claro que aqui há uma cisão e uma avaliação muito bem discutida a respeito de como é que se deu a reforma. E eu gostaria de lembrar um pouco os motivos baseado naquilo que o reverendo Gerson nos deixou, que é exatamente essa divisão. Mas vamos avaliar um pouquinho mais como é que se deu no desenrolar depois daquilo que foi a Assembleia do Westminster, que durou de 1643 a 1649. O que aconteceu dali para diante? Né? Dos trabalhos da Assembleia do Westminster e com o auxílio dos escoceses, as forças parlamentares derrotaram o rei Carlos I, que foi decapitado em 1649. E o comandante vitorioso Oliver Cromwell assumiu o governo. Porém,
Em 1660, apenas 11 anos mais tarde do fechamento dos trabalhos da Assembleia de Westminster, o rei Carlos II, o seu filho, filho de Carlos I, né, subiu ao trono e restaurou o episcopado na Igreja da Inglaterra. Teve início uma nova era de perseguição contra os presbiterianos, né? Na Escócia, porém, a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana adotou os padrões de Westminster logo que foram aprovados, deixando de lado os seus próprios documentos de doutrina, liturgia e governo que vinham da época de John Knox. Isso é ainda mais surpreendente diante do fato de que somente 4 pastores escoceses participaram da Assembleia de Westminster. Até aqui nós vimos exatamente toda a história de governo, né, que começou lá em Moisés, depois evoluiu um pouquinho a respeito da cultura greco-romana, caminhamos até o momento da reforma através da Assembleia de Westminster e chegamos a um momento que a gente precisa particularizar. Porque, veja, não somente a questão religiosa e estados estão envolvidas dentro dessa divisão. Vai para além, começa por esse senhor, René Descartes, filósofo, matemático, físico e também advogado, né? Esse senhor ele começa a questionar, através da sua obra Meditações Metafísicas, onde ele começa a questionar a alma e Deus. E não porque ele não era cristão, não, ele era um cristão. Mas veja, era principalmente alguém que começou a pensar sem que a igreja fizesse com que ele abandonasse os seus pensamentos e abandonasse a sua ideia de mundo, né? Aquilo que a igreja até o momento fazia, junto com o poder da espada do Estado, né? Impedir que fosse questionado o seu poder e aquilo que ela dizia. As pessoas passam a pensar, tudo fruto da reforma. Começa então um período muito interessante, um período que nós vamos avaliar a partir do próximo slide. Temos um movimento aqui que se segue a reforma, o iluminismo do século XVIII. E para falar dele, eu gostaria de citar uma frase de Immanuel Kant, um dos iluministas, que diz assim: o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma menoridade que esses mesmos se impuseram a si, sapere aude, que significa ouse saber, tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é um movimento importante, importantíssimo, porque dele sai uma série de teses e pensamentos e filosofias que nos acompanham até hoje. E nos acompanham não somente de uma forma literária ou apenas por aquilo que nos ensinam os professores, não. Até pela forma de governo e como chegamos no governo. Vamos ver alguns dos seus principais idealizadores. Aqui, a nossa galeria de alguns iluministas. Tem outros, tem mais alguns, né? Não somente esses, mas eu gostaria de falar a respeito deles. Por exemplo, John Locke. John Locke, ele combatia a ideia de que Deus decidia o destino dos homens.
e alegava que a sociedade corrompia os desígnios divinos ou o triunfo do bem. Suas ideias auxiliaram, por exemplo, na derrubada do absolutismo inglês. Vamos falar também sobre Montesquieu, Charles-Louis de Seconde. Ele também tem uma frase muito importante que dizia assim: não há mais cruel tirania do que aquela que exerce à sombra das leis e com as cores da justiça. Montesquieu é considerado o pai do direito constitucional. Voltaire, ele dizia assim: todos os que disseram filhos de deuses foram os pais da impostura. Serviram-se da mentira para ensinar verdades. Eram indignos de as ensinar. Não eram filósofos, eram, quando muito, mentirosos, cheios de prudência. Adam Smith é considerado um dos principais teóricos do movimento. Ele é filósofo, economista, né? E recebe o título do pai da economia moderna. Eu fiz economia, como os irmãos sabem, e lá no meu curso, por 4 anos eu estudei o livro de Adam Smith, que era A Riqueza das Nações, assim como também o de Karl Marx, O Capital. Então, esses são pensadores importantíssimos que a gente teve durante o período do Iluminismo e que nos fizeram, né? Mas eu gostaria ainda de falar de mais alguns a respeito do Iluminismo e da sua participação na história. Vamos ver. Esse senhor Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, ele foi muito importante durante isso. Por quê? Porque ele trata de um assunto em uma das suas obras chamado O Contrato Social, que na realidade é uma forma de promover a justiça social. É essa a obra, uma das obras de Rousseau. O contrato social é o que nós ouvimos muito até hoje nos parlamentos, naquilo que diz a respeito do direito do indefeso, do mais necessitado, daquele que requer um pouco da atenção do governo, a justiça do governo em fazer uma distribuição daquilo que é possível para o seu menos afortunado cidadão. Então, os que nós chamamos hoje de distribuição de renda tem como base o contrato social. Mas não somente isso. O Rousseau também ele desenvolve uma outra obra chamada Émile, que na realidade é uma obra onde Rousseau ele desenvolve que a educação, ele afirma claramente que ela deve ser a base da reconstrução da humanidade. E assim também nós ouvimos muito hoje a respeito do que significa as verbas e aquilo que o Ministério da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento e da Ação Social precisa dar ao mais necessitado ou menos afortunado dos cidadãos, e no nosso caso, do cidadão brasileiro. Essa ideia de desenvolvimento de políticas públicas para atender vem também de filósofos como Rousseau. Um outro filósofo extremamente importante durante essa mesma época é Joseph de Maistre. E por que ele é importante? Porque ele, diferentemente dos outros que nós citamos até agora, ele é um crítico da Revolução Francesa. É um inimigo das repúblicas e defensor das monarquias e do Papa. É um inimigo
declarado de qualquer forma de liberdade individual. Ele contesta com grande eficiência que a humanidade pode ser feliz e virtuosa por meios racionais e científicos. A contestação dele é brilhante do ponto de vista literário. A ordem social contra a razão individual, os dogmas da tradição contra o pensamento crítico, a subordinação contra a igualdade. Esses são os aspectos de um anti-individualismo radical que prefigura os regimes totalitários do século XX. Né? É de Joseph de Maistre que devemos a invenção histórica da palavra individualismo, em uma obra intitulada Origens da Soberania. A palavra está carregada de todas as possíveis conotações negativas. Protestantismo, o espírito do iluminismo, racionalismo, a teoria dos direitos humanos. Né? É também, de Joseph de Maistre, a famosa frase: cada povo tem o governo que merece. Aliás, ele é considerado o pai do fascismo. Então, vamos acompanhar a história novamente. Vamos voltar um pouquinho. Então, nós vimos lá em 753 a cidade de Roma sendo fundada. Em 146 a.C., Roma conquista a Grécia e começa ali com a cultura greco-romana as primeiras ideias sobre república e sobre o que eram as leis legislativas que nos acompanham até hoje das leis de uma forma geral, né? Vimos também que lá em 1649, com a Assembleia de Westminster, nós temos a divisão de igreja e Estado através da reforma. Né? Passamos um pouco adiante e chegamos no nosso Brasil. No Brasil demorou realmente bastante para chegar aqui a ideia de divisão entre igreja e Estado. Porque a nossa república, para começar, ela só teve início lá em 15 de novembro de 1889. Naquele momento, a igreja fazia parte do Estado. E isso por Constituição, definido na Constituição de 1824. Apenas em 7 de janeiro de 1890 é que ela é dividida. Então, nós temos, de fato, a partir da Constituição de 1891, um Estado laico. Bom, para a Constituição do governo, também não foi muito fácil. A eleição do primeiro presidente da República só aconteceu em 25 de fevereiro de 1891. E a eleição foi tensa. Isso porque existia uma política econômica do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, e que resultou numa crise incrível. De fato, o militar tem pouca habilidade com a questão de governo. Mas o que acontece naquele momento de eleição? Prudente de Moraes é o civil que está muito mais próximo da presidência daquela época. Porém, é claro, os militares não deixaram isso acontecer, não. Eles impuseram, né, aos deputados da época que o Marechal Deodoro da Fonseca fosse eleito presidente. Como assim? Não foi.
Bom, desde 15 de novembro de 1889, temos como forma de governo o presidencialismo. E dentro da nossa história temos outras tentativas e até algumas questões que foram levadas ao povo para tornar, por exemplo, a forma de governo como a monarquia. E também algumas propostas que foram avaliadas como sendo talvez o parlamentarismo. Nenhuma dessas vingou. Continuamos no presidencialismo que nós conhecemos muito claramente. Mas tem as outras formas, como o semipresidencialismo, né? Que temos como um dos seus representantes a Rússia, a Ucrânia, que são aí países que estão na mídia todos os dias, né? Como parlamentarista, né, como forma de governo, nós temos como representantes a Inglaterra, o Japão, né, que na realidade tem outras, né, outras formas, como ditaduras, né, que têm outros nomes, como por exemplo da China, que é uma república ditatorial. Então, o que é importante aqui é a gente saber onde nós estamos, quais são as outras, e também ter uma diferenciação, o que é forma de governo e forma de Estado, são diferentes. E para deixar claro, forma de governo se refere à fonte do poder dos governantes, né? Então, que pode ser divina, como no caso das monarquias absolutistas, ou emanar do povo, como em uma república. Bom, formas de Estado corresponde ao modo usado pelo Estado para organizar e administrar o poder político. Isso diz a respeito se ele é um Estado unitário ou federalista. No caso de um Estado unitário, para a gente ter, por exemplo, a Austrália. E como federalista, o próprio Brasil ou os Estados Unidos. Bom, então nós completamos aqui toda uma série que englobou, dentro dos nossos estudos, o governo como administração divina, exatamente como Samuel disse lá para o povo, e como ele devia ser constituído pelo rei, né? O Estado como barreira para o mal. Veja, na realidade, a Constituição do Estado, ela é uma ideia de constituição não somente de alguém que vai governar, mas aquele que vai decidir também para o povo o que significa como julgar o bem e como julgar o mal. O cidadão bom e o cidadão mau. E vimos também a relação entre a igreja e o Estado a partir do corte, né, produzido pela Assembleia de Westminster e a nossa reforma. E vimos esses temas percorrendo a história da humanidade e como o Senhor se moveu dentro dela. Vamos ao último tema, o envolvimento político do cristão. Fica aqui uma pergunta. A Bíblia nos oferece alguma informação sobre esse movimento? O que é que você acha? Vamos ver. A resposta é sim. Veja, nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos o exemplo de José. José ele foi elevado à condição do segundo maior ou segundo mais poderoso homem do Egito. Ele se envolveu, sim, com o governo. E nós sabemos como foi José. Um homem fiel a Deus. Temos também Daniel. Daniel, servindo ao rei, né, Nabucodonosor, ele também foi fiel. Fiel até a morte, ou quase morte, quando foi jogado na fornalha. Temos também João Batista.
João Batista também se envolveu com os poderosos da época, que lhe custou a cabeça. Mas todos foram fiéis ao Senhor em todo o tempo. Como estamos fazendo até o momento, né? Nós estamos evoluindo com a história, começamos a falar a respeito de irmãos envolvidos com os governos, né? Com os governos regentes, falamos de José do Egito, falamos de Daniel, falamos de João Batista, mas vamos falar também de um jovem, um novo convertido, deputado no parlamento inglês, que trabalhou duramente contra a escravatura da sua época, inclusive que não somente na Inglaterra, mas atingiu vários governos de outros países que eram escravocratas. Então, atingindo inclusive o Brasil. É claro que o Brasil também tem alguns movimentos anteriores a isso, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que eliminou uma parte da escravidão. Porém, é com as leis de William Wilberforce que, na realidade, o Brasil vem sob pressão da Inglaterra, né? Em 13 de maio de 1888, decreta a Lei Áurea, né? Assinada pela princesa Isabel. É óbvio que, naquela época, outros grandes personagens, e só para citar um deles, né? José do Patrocínio, que acabamos de ver lá com relação à República, à instituição da República, está envolvido também com a Lei Áurea. Então, são irmãos em Cristo que estão envolvidos em governos e atuantes. Mas vamos ver um pouco mais. Vamos falar do irmão André. O irmão André, diferentemente dos outros que atuaram nos seus governos de maneira a contribuir, ele aqui, na sua época, ele foi contra as leis dos homens, né? Contra o governo, e obedecendo a Bíblia, que diz claramente que devemos ir e levar a palavra a todos e em todos os lugares. E ele fez isso. Ele rompeu a barreira de um país. Ele foi um contrabandista de Deus. Então, é essa a mensagem do irmão André que nos deixou no último mês de julho. Meus irmãos, e para fechar esse tema, né, um tema importante da contribuição que o cristão deve fazer para com o seu país. O envolvimento com a política. O que podemos dizer a respeito disso são algumas coisas, sendo a primeira que devemos buscar a justiça. Então, nós, como cristãos, devemos principalmente obedecer ao Senhor, mas fazer parte também do momento político, nos envolvermos para que nós possamos ser diferentes e sejamos sal da terra como cristãos, mesmo no ambiente político. Devemos sim votar, devemos sim contribuir com relação às políticas de governos, mas principalmente sermos muito contenciosos com relação a cumprir aquilo que nos leva ao Senhor Jesus e às suas verdades. Então, como igreja local, a gente deve perseguir a palavra. Não devemos nos envolver com a questão política, porque temos uma tarefa: levar a palavra a todos, né? Porém, como cidadãos, sim, devemos estar envolvidos, participantes, principalmente conhecendo exatamente em quem votamos, nos partidos e naquilo que não contrarie a palavra do nosso Deus. Fica aqui também
esse texto de Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Meus irmãos, nós tivemos uma oportunidade muito grande de explorar a história da igreja, os governos, como são constituídos, como se desenvolveu a partir da reforma protestante um tão grande número de formações e de modelos de governo, né? Falamos também um pouco a respeito de como é a questão da nossa contribuição como servos de Deus na história do nosso governo, particularmente do Brasil, do Estado, da cidade, como é a nossa contribuição. A contribuição baseada na Bíblia, né? Mas temos também uma coisa muito mais próxima, que é de fato o nosso próximo. E como atuar com o nosso próximo. E temos conversado aqui bastante a respeito disso, e principalmente na lição número 8, que foi ministrada pelo presbítero Jorge, onde ele falou a respeito de ação social. Nosso país está vivendo um momento muito difícil e as necessidades se multiplicam e as pessoas necessitadas ainda mais. Então, existe muitas maneiras da gente contribuir para o nosso país como cidadãos e como servos de Deus, principalmente sendo a própria oferta. Essa é a ideia. E a ideia que trazemos é o diácono discípulo. O diácono discípulo é aquele membro da nossa igreja que, mesmo não tendo sido eleito pela Assembleia, poderá participar do MAS, né, o Ministério da Ação Social e Diaconia da nossa igreja, de forma a contribuir com o seu trabalho, junto aos irmãos eleitos, de maneira a compreender exatamente como ele é desenvolvido esse trabalho e ter a participação efetiva junto ao nosso próximo. Esse é o nosso convite. Fica aqui esta ideia que eu acho que é muito promissora. Particularmente tenho fé no Senhor Jesus que há de despertar muitos irmãos para este trabalho. Quero agradecer aqui então a sua participação nesta aula. Que o Senhor Jesus, na sua misericórdia, o abençoe e a abençoe por essa participação. Se caso você perdeu alguma das nossas aulas, vá lá no YouTube, inscreva-se se já não é inscrito, vá na playlist das nossas aulas de adultos, lá estará toda uma série de aulas da cosmovisão cristã, assim como outras tantas aulas. Então, uma oportunidade muito grande de rever essas aulas e poder crescer no Espírito do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoá-los, que o Senhor Jesus guarde-os e o conforte durante esse domingo e durante toda a semana. A paz, meus irmãos e minhas irmãs.